Hoje nós falaremos sobre RH. Esse treinamento ele vai trazer para você algumas dicas sobre contratação, sobre o perfil, as características da pessoa que você pretende contratar. A gente entende hoje que o mercado, no geral, ele está sim com dificuldade para encontrar pessoas qualificadas, pessoas que estejam preparadas para atuar ali de forma eficiente dentro da escola. E não só na escola, mas no geral, né? É uma deficiência do mercado hoje em dia. Por quê? Os bons profissionais, eles estão trabalhando, né? E aqui nós vamos trocar algumas ideias, né, para que você entenda o que de verdade você precisa focar, né, para encontrar essa pessoa que vai se encaixar na vaga que você precisa. Aqui, de primeiro momento, a coisa mais importante que precisa é que essa pessoa seja um apaixonado pela gastronomia. Né? Não adianta nós procurarmos alguém para atuar dentro da escola e essa pessoa não gostar de comer bem, né? Não gostar de todo esse universo que é a gastronomia. Né? E quando nós falamos sobre apaixonados, apaixonado é todo aquele que, de verdade, ao falar, vai saber comunicar tudo aquilo que tem dentro do seu coração, né? Então, essa alegria que a gastronomia traz, essa alegria de realmente estar degustando boa comida, entendendo sobre esse universo fantástico que é a gastronomia, né? Então, de primeiro momento, é esse o profissional que você precisa buscar. Aquela pessoa que vai chegar e não vai conseguir se expressar, não vai conseguir expressar o quanto a gastronomia é importante na vida dela, aí já é um sinal negativo, né, para você realmente... Não precisa nem dar continuidade, né? O que buscamos nesse profissional? Então, no nosso primeiro item aqui, motivação. Precisamos sim buscar pessoas motivadas. Ah, mas quem é essa pessoa motivada? Uma pessoa motivada, ela é esclarecida. Ela vai já ter essa clareza em te falar o que motiva. Ela demonstra no jeito de andar, no jeito de falar, de se expressar, essa motivação. Então, de primeiro momento, é muito importante que você sinta de verdade essa motivação. Né? A pessoa ela está num ambiente que é a escola, onde ali ela vai auxiliar outras pessoas a realizarem seus sonhos, a buscar um sentido para a vida muitas vezes. Né? E essa pessoa ela precisa sim sentir motivação em estar ali. Né? Então, motivação. Existem motivos para ação. Então, aqui, essa pessoa, você precisa sentir isso. Que, de verdade, essa pessoa tem todos os motivos para fazer acontecer. Para vender, se for o caso de um vendedor, no pedagógico. Para atuar, sendo o melhor professor, o melhor chefe ali dentro da cozinha, para, de verdade, alcançar o objetivo que é ali, a entrega, né? Comprometimento com a empresa. Então, temos bons profissionais, mas muitas vezes pessoas com zero comprometimento, né? Então, uma coisa não encaixa com a outra aqui, né? Esse comprometimento com a empresa, eu paro para pensar assim, não existe comprometimento com a empresa se muitas vezes a pessoa não é comprometida nem com ela mesma, né? Então, existe aqui a situação de você saber com quem você pode contar, quem são as pessoas que estão com você. E, claro, essa clareza você vai ter numa boa conversa, numa conversa de expectativas, alinhamento de expectativas, que é muito importante na contratação. Né? Então, ter essa clareza, o que é de responsabilidade minha de entrega, o que é de responsabilidade da empresa. É ali que nós temos esses alinhamentos e você entende, de primeiro momento, o comprometimento dessa pessoa. E claro que, né, ali, falar, todo mundo fala muito bem,
né? Vender o seu produto é fácil, mas na hora de verdade de atuar, de fazer acontecer, você percebe quem são as pessoas comprometidas, né? A pessoa que vai, até citando aqui alguns exemplos, eu já vi isso acontecer muito, né, dentro de cozinha. Então, o chefe, ao invés de contornar algumas situações, culpa a escola, culpa o gestor, culpa o franqueado, culpa a franqueadora. Né? Então, num momento onde não existem culpados, né, você está ali com aquele aluno, você contorna a situação, você tenta buscar uma solução para poder resolver. Agora, existem pessoas que, ao invés de buscar resolver, elas vão buscar os culpados. Né? Então, isso queima o filme legal. Né? Queima o filme da escola, queima o filme do franqueado, das pessoas que estão ali. Então, muito cuidado com isso. Né? Vontade de crescimento profissional. Essa é uma característica muito importante. Somente a pessoa que quer crescer vai, com certeza, também impulsionar, vai ter essa força para o trabalho, para que aconteça também no seu ambiente de trabalho. Essa é uma pessoa que tem ambições, que tem sonhos. E se você, como gestor, como franqueado, souber conduzir, fazer gestão com essa pessoa, com certeza você vai ter uma pessoa ali focada, uma pessoa que vai saber trabalhar com metas. Não adianta de nada nós querermos comprometimento com metas dentro da empresa de uma pessoa que não tem meta para sua vida. A pessoa ela precisa ter essa ambição, ela precisa ter essa clareza de o que eu quero para minha vida, o que eu preciso fazer para alcançar esses sonhos. E com essa clareza, ela consegue também impulsionar, ela consegue fazer com que as coisas aconteçam dentro do trabalho. Né? Então, é muito importante que vocês tenham esse perfil de pessoas que vocês sintam que essa pessoa ela realmente ela esteja engajada com a vida dela, a própria vida. É uma pessoa que tem planejamento, que tem sonhos, que é ambiciosa. Boa oratória e dinamismo comunicativo, nós conciliamos aí esses dois tópicos. Estamos tratando com o público, então você precisa ter essa cautela, cuidar como a pessoa vai se comunicar. Nós, dentro da escola, acabamos atendendo pessoas de diversos perfis, né, de tipos de cliente variados. Então, desde da pessoa mais humilde até a pessoa, enfim, de uma classe ali mais elevada. Nós precisamos nos adaptar, saber como se comunicar com essas pessoas, sempre com certeza, com toda educação, com todo cuidado, mas uma coisa muito importante que eu sempre digo, dentro da escola, nós, atendendo como consultor, por exemplo, né? eu sei fazer consultoria. Então, eu vou saber me comunicar para entender o que esse cliente busca, entender quais são as dores dessa pessoa, para poder, de verdade, oferecer o melhor curso que vai se encaixar dentro do que ela busca. Né? O chefe, ele tem todo ele é preparado, ele é uma pessoa que estudou gastronomia, então ele está preparado para ensinar a pessoa a cozinhar e a todas as técnicas que existem ali na cozinha, como de verdade acontece isso na prática. Então tem diferença, né? E nós precisamos sempre entender qual que é o meu papel dentro da escola. Né? O meu papel como secretária, que é atender a todos muito bem, com simpatia, trazendo ali a solução, o entendimento para poder recepcionar essa pessoa. Como consultor, o entendimento do que o cliente procura. Como chefe, dar a melhor aula,
me preparar para que realmente aquilo que o aluno, o que foi planejado para o aluno, que seja entregue de forma eficiente, que ele pratique dentro da cozinha, entenda tudo sobre gastronomia. Então, entender os papéis e entender qual a importância dessa comunicação também, né? De como eu devo me comunicar com as pessoas. E quando nós falamos de oratória, quanto mais você se comunica, quanto mais você se policia, né? É muito importante isso, esse cuidado de estar sempre observando. Você mandou um áudio, cuida, vai lá rever, verifica como é que está sendo esse áudio, se está de verdade comunicando o que deve comunicar, né? Buscando cursos para poder melhorar cada vez mais também. Então, quanto mais praticamos, melhores ficamos aí quando se trata de oratória. A postura aqui, que é o nosso próximo tópico, a postura, na verdade, ela é algo importantíssimo. Postura. A postura aqui, gosto de começar falando sobre o marketing pessoal, que tem muito a ver com a postura aqui, né? Então não adianta de nada você ter toda uma postura de gestor e não estiver com o marketing pessoal de acordo também. Então, muito cuidado com o marketing pessoal em como você está vestido, né? Desde os meninos, né, com barba, cabelo, as meninas com o cabelo, unhas. Então, todo um cuidado que nós precisamos ter, porque tudo isso compõe a nossa postura, né? Você entender qual que é o seu perfil ali, qual que é o que você faz dentro da escola. Essa postura é importantíssima, né? Precisa tá condizente, né? E quando você vai falar com uma pessoa que vai vender os cursos, a primeira coisa que você precisa prestar atenção é como essa pessoa, qual é a postura dessa pessoa? Ela tem postura? Você compraria dessa pessoa? O marketing pessoal dela tá ok? Então não é uma coisa difícil de se avaliar. Olhar, são as palavras, como a pessoa se posiciona, todo um posicionamento que faz parte desse conjunto que compõe a postura, né? O posicionamento. Para mim, é uma das partes mais importantes aqui, porque de verdade a pessoa saber se posicionar tem muito a ver com o que ela representa dentro da escola, onde ela atua, né? Aptidão para o trabalho em equipe. Dentro da escola nós precisamos desse time, pessoas que estejam dispostas a trabalhar em equipe, porque existe a secretaria, existe a cozinha, existe o pessoal da consultoria, todo esse time que precisa trabalhar junto, né? Então, não adianta você contratar uma pessoa que já de primeiro momento você sente que não tem nada a ver com o trabalho em equipe, a pessoa, enfim, já te deu todos os sinais ali que gosta de trabalhar sozinha, enfim. A escola é esse ambiente onde tudo tá sempre se unificando, né? Precisa ter essa comunicação entre um departamento e outro, né? Nós somos um sistema interligado, onde precisa ter conversa, precisa ter união, precisa do trabalho em equipe. Boa apresentação, aí nós voltamos lá à postura, dinamismo comunicativo também, né? Que é a parte fundamental no marketing pessoal, de você ter uma boa apresentação, né? Então aqui já se une ao tópico que nós falamos ali em cima. Conhecimento em alta gastronomia. Então, aqui, essa parte do conhecimento em alta gastronomia, quando a gente fala de um chefe que você vai contratar, claro que aqui é muito importante que ele tenha o conhecimento para poder ensinar. Mas quando nós falamos dos outros departamentos, tudo isso é moldável também, né? Então, a pessoa, ela precisa
estar motivado para trabalhar nessa área, precisa ter paixão pela gastronomia, né? Porque depois ela acaba aprendendo outras coisas, entendendo mais e melhor para poder vender o nosso produto e, enfim, estar ali na escola também, né? Criatividade. Precisamos de pessoas criativas no nosso time. Afinal, a escola é feita de pessoas que devem ter vontade de adquirir os cursos também, que são apaixonados por gastronomia. Então, essas pessoas vão te ajudar a construir plano de ação, a construir novas ideias ali dentro do que a escola pode estar fazendo, né? Então, precisamos de um time criativo, precisamos de pessoas com proatividade, vontade de fazer acontecer e com ideias, com ação, vontade, motivação para poder estar junto conosco, junto com o nosso time, né, pensando aí no futuro da escola. Sugestão de quantidade de prestadores de serviço. Aqui a gente vai trazer para você algumas funções que são essenciais dentro da escola e sugestões, né? Nós temos aqui a parte da secretaria, onde você precisa ter alguém para receber os seus alunos, receber as pessoas que vão visitar a escola. É uma pessoa que é a cara da empresa, né? Então essa pessoa ela precisa ter simpatia, ela precisa ter vontade, uma pessoa que vai estar ali de verdade ocupando esse espaço tão especial que é o primeiro contato com o cliente, a secretária. Nós indicamos que seja uma secretária contratada ou estagiária, tá? Então, você pode ter um contrato de estágio aí de 5 horas. Na verdade, aqui, gente, o que é importante que você entenda da sua necessidade e faça o melhor contrato ali, sempre de acordo com aquilo que o seu contador lhe orientar, tá? Então, aqui nós vamos falar sobre opções de CLT, opções, né, no MEI também. O que precisa ficar muito bem claro é que você precisa, com o seu contador, avaliar todos os riscos, toda a situação da realidade ali que você precisa entender da sua cidade, do cargo que essa pessoa vai ocupar também, né? E juntamente com o seu contador, definir como será essa contratação, tá? Então, aqui nós temos uma orientação, mas você precisa de verdade sentar com o seu contador e alinhar isso com ele. Falando sobre equipe comercial, você precisa ter na sua escola 2 consultores comerciais. Aqui a gente até colocou um na parte da manhã e tarde, outro na parte da tarde à noite, mas você vai atuar ali, definir esses horários de acordo com a tua necessidade, tá? E claro, dependendo também do tipo de contratação que você fez com essas pessoas, isso é muito importante, né? Mas nós temos aqui a necessidade de 2 consultores comerciais. O gestor aqui que nós orientamos é um gestor mais comercial. Ele é a pessoa que vai ajudar você, franqueado, a gerir todas as áreas da unidade, mas o foco do gestor ele precisa ser comercial. Esse gestor ele precisa atuar diretamente com a equipe de consultores comerciais, precisa estar cuidando de todas as metas, métricas diárias. Então, é uma pessoa que de verdade precisa ter essa postura, precisa ter o perfil e precisa ter esse perfil comercial, comunicativo, pessoa que de verdade entende do que precisa ser feito, né? Aqui também você vai definir a sua contratação MEI, CLT, enfim, como ficar melhor de acordo com as orientações do seu contador. A parte da zeladora. Então, a escola precisa ter alguém que cuide da limpeza,
que esteja olhando com carinho, né? Tem muitos vidros, precisa estar sempre com os vidros limpos, os fogões, as salas, as cozinhas terminando as aulas, precisa estar limpa, precisa ter um cuidado, né, com a limpeza mais grossa que precisa ser feito, né? Os alunos, eles, finalizando a aula, eles deixam a louça limpa, as bancadas organizadas junto com o chefe, mas sempre fica a parte da limpeza pesada, que precisa ter um outro olhar, alguém cuidando de verdade essa parte da zeladora, né? Então aqui precisa sim essa pessoa ficar, né, de acordo com as aulas, com o seu cronograma de aula, você vai organizar o trabalho dessa pessoa, tá? Equipe pedagógica. Então aqui nós vamos falar sobre o chefe. O chefe de cozinha aqui, também ele segue na mesma linha dos outros profissionais. Você define juntamente com o seu contador como vai ser a contratação, embora nós indicamos que seja um contrato ali fixo, mensal, ou humorista, né? Então, você vai entender de acordo com as aulas que esses chefes darão, você vai entender qual a real necessidade, o que é vantagem para você, né, dentro do que o seu contador já lhe orientou, tá? Esse chefe de cozinha é o cara que vai atender ao curso profissional de chefe. Ele também possivelmente pode dar as aulas de cozinha por hobby. E aqui, na verdade, você vai entender muito do conhecimento que tem essa pessoa, né, das possibilidades, porque nós temos chefes que entendem de várias áreas, tem várias especializações, assim como tem alguns que acabam se especializando só em alguma cozinha específica. Então, tudo isso, na hora da contratação, você precisa avaliar para entender se essa pessoa está preparada para, por exemplo, às vezes dar uma aula de chefe, cozinha por hobby, e daqui a pouco uma aula também de panificação. Aí são detalhes que você precisa sondar ali na hora da entrevista. Então, um chefe que geralmente se encaixa como um chefe de cozinha e cozinha por hobby. Aí nós temos aqui também o chefe patisserie e boulangerie, panificação e confeitaria, também um chefe que vai atender essas aulas. E aí, claro, né, nós temos aqui também outros professores, outros chefes, que aí vai depender do modelo da escola, né? Aqui nós temos também o chefe que vai ser responsável pelo curso de chefe júnior. Esse chefe, ele se encaixa perfeitamente com o chefe de cozinha e o mesmo que atua também com cozinha por hobby, ou o mesmo profissional que vai atuar em patisserie ou boulangerie. Aqui você precisa de verdade entender se essa pessoa vai ter o perfil para atuar com as crianças, para poder dar essas aulas, né, para as crianças, se vai ter paciência, vai ter jeito, porque quando nós falamos de criança, precisa sim ter um perfil específico, uma pessoa que tem paciência, uma pessoa que vai saber orientar as crianças ali, vai ter postura para poder organizar a turma, né? Lidar com criança é algo que precisa ter uma postura específica. Então, dentro desses chefes que você já vai ter na sua escola, você já consegue entender se algum desses se encaixa com o perfil de chefe júnior também. Então, na medida que você for adicionando outros cursos mais, você busca o profissional qualificado para dar essas aulas específicas. Onde procurar esses profissionais? Gente, quando nós falamos de chefes, os melhores lugares são os lugares que nós frequentamos. Então, bons restaurantes qualificados, que as pessoas costumam gostar,
panificadoras, confeitarias, né, que a galera gosta dos produtos ali que são oferecidos. A melhor contratação, ela é sempre feita por indicação, de pessoas que você conhece, de que você confia. Mas claro que, geralmente, essas pessoas já... É difícil, né, ter bons profissionais disponíveis no mercado. Então, na dificuldade de ter indicações, você busca nesses locais, nesses lugares específicos onde nós sabemos que um chefe trabalha, né? Hoje, se nós formos olhar a parte de eventos, esse povo da gastronomia trabalha muito na área de eventos, então chefes que vão se encaixar para dar aula profissional, aula por hobby, bartender, sommelier de vinhos, enfim, né? São pessoas que estão atuando nessas áreas específicas. E, claro, existem também as empresas de RH da cidade, redes sociais. Nas redes sociais existem muitos grupos de classificados, RH mesmo, onde as pessoas compartilham vagas, compartilham currículos. Ali, muitas vezes você vai achar também essas pessoas que você está buscando para que se encaixem na vaga que você está ofertando, né? Buscar profissionais que já trabalharam na área, que tenham experiência e prática, muito importante. Pessoas que já tenham essa experiência, né? Então, focar nisso é muito importante. Pessoas que já deram aula. Na área de chefe, nós temos muito a parte personal chefe, pessoas que trabalham com grupos específicos. Então, essa pessoa, talvez ela nunca deu uma aula numa escola, mas ela consegue, ela ministra ali pequenos grupos. Então, esse já é um perfil bem bacana que vai dar conta de dar a aula, né? Aqui nós temos a dica, não divulgar o nome da chefe gourmet. Então, nas redes sociais e tudo mais. Na verdade, é mais um cuidado mesmo com a marca, né? Ter cautela com essa parte é muito importante. Descrição das vagas. Aqui nós temos algumas dicas das descrições. Então, para chefe de cozinha, precisa ser um líder na cozinha, entender sobre liderança, responsável pela gestão, criação de pratos, entender sobre essa parte autoral, supervisão da equipe e garantia da qualidade dos pratos em restaurantes. Esse é o perfil do chefe, o cara que vai saber conduzir todo um grupo, os nossos alunos, para o entendimento de uma rotina profissional. Chefe de panificação e confeitaria, patisserie, boulangerie, né? Especialista em confeitaria, responsável por criar e preparar sobremesas, bolos, doces e outras delícias açucaradas. E o especialista em panificação, focado na produção de pães, baguetes, croissants e outros de padaria. Claro que aqui, gente, se você conseguir achar um profissional que se encaixe nessas duas áreas, perfeito. E existe sim alguns profissionais que conseguem dar essas duas aulas. Mas, às vezes, na dificuldade de encontrar um professor que atue nessas duas áreas, você pode sim contratar um profissional para panificação e outro para confeitaria, sem problema algum. Na verdade, conversando com o chefe, você vai entender quais as especializações ali que ele tem e se ele consegue atuar nessas duas aulas, nessas duas áreas, no caso, tá? Aí aqui nós temos outras áreas também, outros cursos, que aí é para um outro momento da escola, o mestre churrasqueiro, então que é uma pessoa especialista em carnes, responsável pelo corte, preparo, manipulação de diferentes tipos de carnes. Geralmente é uma pessoa também que trabalha com eventos, esses grandes eventos de churrasco, uma pessoa envolvida nessa área, né? Chefe funcional,
especialistas em pratos sem glúten, lactose, o açúcar. Geralmente são nutricionistas que se encaixam muito bem nessa parte do chefe funcional. Sommelier, especialista em vinhos, então uma pessoa que domina toda essa arte dos vinhos, o entendimento, né, sobre a área específica. Bartender, especialista em coquetéis e bebidas também, né? Então, uma pessoa que geralmente atua em eventos. Bartenders é muito específico de profissionais que têm empresas que atendem eventos com drinks. Então, geralmente você vai encontrar esse perfil em eventos sociais, atuando dentro dessa área. Secretária administrativa. Então, aqui, qual que é o perfil, né, para o cargo? Receber e atender os alunos, professores e visitantes, garantindo um acolhimento cordial e profissional. Gerenciar a agenda da escola, a agenda das aulas, reuniões e eventos, além de auxiliar na organização do horário de espaços. Então, é a pessoa que vai te ajudar a fazer a escola funcionar. Realizar tarefas administrativas, como elaboração de relatórios, redação de correspondências, arquivamento de documentos e manutenção de registros, lançamentos e gerenciamento do sistema web gestão escolar. Então, essa secretária é a secretária que vai ser ali o teu braço direito. Então, é importante que ela tenha aí esse perfil. Consultor comercial. Realiza prospecção ativa de novos clientes por meio de visitas, telefonemas, e-mails e participação em eventos do setor. Presta atendimento personalizado, esclarecendo dúvidas, apresentando os diferenciais dos cursos e acompanhando os processos da matrícula. Manter os registros precisos de interações com clientes, além de atualizar e analisar constantemente o consultor comercial. Então, aqui nós temos, realiza prospecção ativa de novos clientes por meio de visitas, telefonemas, e-mails e participação em eventos do setor. Presta atendimento personalizado, consultoria, esclarecendo dúvidas, apresentando os diferenciais dos cursos e acompanhando o processo de matrícula. Então, esse é um profissional que ele precisa entender do assunto, você é uma pessoa que precisa participar das aulas, ter um entendimento de como funciona toda a ementa do curso, tudo aquilo que ele vai oferecer para o cliente, né? Manter os registros precisos das interações com os clientes, além de atualizar e analisar constantemente a pipeline de vendas. Então, o consultor comercial, ele vem de encontro com tudo aquilo que nós já falamos lá no início, uma pessoa realmente que tenha esse perfil comunicativo, ambicioso, que vai se encaixar diretamente aqui com todas essas informações. Gestor comercial. Desenvolver e implementar estratégias comerciais para aumentar a captação de alunos e atingir metas de matrículas. Gerenciar e liderar a equipe comercial, definindo metas, orientando e apoiando o desenvolvimento profissional dos colaboradores. Analisar o mercado, identificar as oportunidades e conduzir as iniciativas para expandir a base de clientes e fortalecer a presença da escola. Estabelecer parcerias estratégicas e colaborar com os outros departamentos para garantir a eficácia das ações comerciais. Então, o gestor com esse perfil realmente para gerir todos os setores e poder conduzir a escola a alcançar as suas metas. Sugestão para contratação fixa. Aqui nós temos o chefe de cozinha, que pode ser o mesmo de cozinha por hobby, e também chefe júnior e chefe kids também, se tiver esse outro curso para as crianças.
aulas em período integral, oferecendo 8 horas diárias, de segunda a sexta-feira, com disponibilidade para aulas nos sábados, se necessário. Aí você vai ter que avaliar o seu cronograma de aulas. A remuneração para essa pessoa que você vai contratar de forma fixa, um contrato fixo, ela está entre 3 a 4 mil reais por mês. Claro que, gente, aqui você vai avaliar, a realidade da sua cidade, né? Existem chefes que você vai conseguir contratar nesse valor, existem outros chefes que talvez não. Então aqui você precisa entender dessa contratação. Sugestão de remuneração, então, para a secretária. Aqui nós temos uma ideia de 1.530, 1.700, como CLT no período integral, oferecendo 8 horas diárias, de segunda a sexta, né? Ou num PJ, 2 a 2.200. Claro que aí tem a opção também de você contratar uma estagiária, que aí você vai entrar em contato com as empresas que fazem esse serviço e entender também essa opção, que é uma opção bem legal para a escola também. O consultor comercial, aqui uma ideia de 2 a 2.500, mais comissão por matrícula ou metas escalonadas, né? Gente, aqui, claro que existem escolas que estão também pagando 1.700, por exemplo, mais comissões, tá? Aí, novamente, entendendo da realidade da sua cidade, do que você consegue ali dentro do perfil que você está buscando. Então, precisa ser avaliado isso juntamente com o seu contador, muito importante isso. Não esqueçam, aqui são sugestões, mas o ideal é que você converse com o seu contador para entender a realidade da sua cidade. Gerente comercial, de 3 a 4 mil, né, a depender das atividades ali, a experiência exigida também, mais as bonificações. Auxiliar de serviços gerais, uma média aí de 1.500 a 1.700, também avaliando o tipo de contratação, o horário que essa pessoa vai estar fazendo. Sugestão de remuneração por carga horária. Aqui nós temos alguma ideia dentro da realidade das escolas, uma média, né? Em relação ao especialista de panificação e confeitaria, R$ 40 a hora. Mas o que eu quero deixar claro aqui? Que tem escolas que conseguem contratar até por R$ 35 a hora, assim como tem escolas que acabam contratando por um valor até maior do que R$ 40. Você precisa identificar qual que é a realidade da sua cidade e também avaliar o contratado, avaliar o chefe contratado, né? Quais são a especialidade dele, às vezes vai atuar em até outras áreas. Então é muito importante, até nesse primeiro contato, conversar com a pessoa, entender que de primeiro momento ela vai estar atendendo a uma quantidade específica de aulas, daqui a pouco colocar uma meta para chegar num objetivo ali de tantas aulas alcançadas. Aí você pode pensar até em mudar essa carga horária para um contrato fixo. Então, precisa ser avaliado. Aqui a gente tem uma média também de quem trabalha com churrasco, R$ 60 a hora, os especialistas que podem se encaixar com o nutricionista também, né, que atuam na área do funcional, do chefe funcional, uma média aí de R$ 45 a hora, especialistas em vinhos, 45 também, especialistas em coquetéis, bebidas que atuam no bartender, uma média de R$ 40. Então, tudo isso vai depender do profissional. Então, você precisa avaliar, fazer uma pesquisa de mercado na sua cidade e avaliar o que realmente vale a pena para pagar para esse profissional. Aqui nós listamos algumas sugestões de plataformas para abertura de vagas, captação de currículo. Então, nós temos aqui o Indeed, empregos.com, Acato, Infojobs e o LinkedIn.
Enfim, você às vezes vai conhecer outros. Aqui nós listamos somente algumas plataformas, que inclusive são plataformas que meu Deus do céu! Pode continuar daí. São algumas plataformas que inclusive são algumas plataformas que você consegue adquirir na versão gratuita. Então, se tiver dificuldade ali na opção gratuita, você consegue pagar pelos serviços, que às vezes ele vai ser mais eficiente, mas aqui possui essa opção gratuita também. Plano de contratação. Então, aqui nós temos um passo a passo de como você vai conduzir esse plano de contratação. Triagem de currículos. Então, você fez cadastrou em alguma dessas plataformas a vaga, recebeu os currículos, você vai fazer a triagem. Entra em contato com esses candidatos, realiza a entrevista com essas pessoas. Sugestão de plataforma para chamada de vídeo. Então, geralmente são 3 as mais usadas, né? Tem o Zoom, tem o Meet, que é pelo Google, tem o Teams também, que é da Microsoft. Mas você pode ficar à vontade para achar a melhor forma de se comunicar com essas pessoas numa chamada de vídeo ou até mesmo presencial. Eu acredito que a chamada de vídeo é legal, porque ali às vezes você consegue fazer até realizar em grupo, né? Essa entrevistas, num primeiro contato, já facilita bastante a triagem. Aplicação de teste comportamental. Então, muito importante fazer a aplicação do teste. Nós, inclusive, temos também um link que de forma gratuita você consegue avaliar o perfil. Temos o teste de cognição também, que depois, logo mais, vou explicar melhor sobre. Mas é importante fazer essas avaliações. Entrevista presencial, claro, importantíssimo também. Antes da contratação, você ter esse momento presencial para poder de verdade constatar que essa pessoa é a pessoa que se encaixa no perfil que você está buscando. O retorno ao candidato, muito importante essa parte, gente. Né? Se aprovado, contato com os candidatos aprovados na etapa anterior, orientação para o início do treinamento na unidade. Se não aprovado, por favor, não deixem de contatar essas pessoas. Muito importante. Existem pessoas que ficam extremamente chateadas por nunca receber um retorno. Isso, de verdade, chega a ser até uma falta de respeito com a pessoa. Né? Então, não aprovado, encaminhar um feedback aos candidatos não aprovados. Agradecer a participação é o mínimo. Muito importante essa parte. Retorno ao candidato. Aqui, caso ele seja aprovado, você vai entrar em contato com ele, orientando das próximas etapas, falando sobre o treinamento, como vai acontecer e tudo mais. Aqui deixando claro essas próximas etapas. Caso não aprovado, gente, muito importante dar um feedback para essas pessoas. Então, chato e chega a ser até falta de respeito com as pessoas não dar um retorno. Né? Então, não foi aprovado? Dá um feedback, né, para esses candidatos, agradece essas pessoas pela participação. Então, isso é o mínimo, muito importante, precisa ser feito. Defina as expectativas claras. Então, agora, a próxima etapa, definir de forma clara o que você espera desse colaborador, né? Mostrar a importância de tudo isso e o que ele vai receber de benefício também, né, que vão vir desses resultados. Deixar tudo muito bem esclarecido aqui. Né? Após essa etapa, tem a etapa do treinamento, onde nós vamos trabalhar a postura em sala de aula. Aqui nós estamos falando sobre, no caso, o chefe, né? Plano de aula, método, didática, desenvolvimento da aula, tudo que ele precisa de verdade entender
para poder executar, para poder fazer um trabalho bem feito. O treinamento da equipe comercial administrativa, ele deve ser feito por você, franqueado, você, gestor, pessoas que já passaram por esse treinamento e vão saber conduzir, vão saber repassar essas informações, tá? Nós, como franqueadora, disponibilizamos esses materiais que você, inclusive, está assistindo agora, para poder entender de todos os processos da escola, tudo que de verdade faz é relevante, né, para que você entenda sobre o seu trabalho, sobre todas as etapas dos processos, né? Então, temos todo um passo a passo e é importante que cada uma dessas pessoas, cada um desses contratados, visualizem todos esses treinamentos e, claro, numa necessidade maior, né, a gente sabe que aqui, esses treinamentos que você vai encontrar aqui na nossa plataforma, são treinamentos que vão te dar toda uma base do entendimento para poder atuar dentro da escola. Mas existem pessoas com outras dificuldades que precisam ser vistas por você franqueado, você gestor, né? E às vezes vai necessitar de um curso extra para desenvolver outras habilidades, talvez até oratória, a parte de gestão, comercial, enfim. Que aí você precisa entender o que mais precisa somar e orientar essa pessoa a buscar também esses outros treinamentos à parte. Conduta profissional. Aqui nós não devemos esquecer que a pessoa contratada, ela vai representar a escola, não somente dentro da escola, mas também fora. Muito importante esse entendimento, porque infelizmente ou felizmente, a partir do momento que nós fazemos parte da escola, não é somente a Ju, é a Ju da Chef Gourmet, né? Então aqui, ter esse entendimento da importância da postura, da conduta profissional, é importantíssimo, né? Os alunos, eles vão levar como exemplo o chefe, as pessoas que estão dentro da escola. Então, a nossa postura, ela deve ser coerente, né? E agregar valor ao que nós representamos, a imagem que nós representamos. É muito importante ter essa visão e cultivar isso dentro da escola.